Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã, sabadão, 13 de janeiro. Mas antes vamos só conferir os palpites de ontem. Eu vou começar a colocar os palpites de ontem, pessoal. E aí, tia, como é que foi? Acertou, não acertou? Índice de acerto. Eu vou começar a colocar os palpites do dia anterior pro vídeo do dia seguinte. O Bayer Leverkusen com o Bayern de Munique acabou agora. A gente botou 2-1 pro Bayern ganhando fora de casa esse jogo, foi 3-1. O Rames Rodrigues no finalzinho meteu um gol de falta, um espetáculo. 3-1 pro Bayern, o primeiro foi do Javi Martinez, o segundo, eu não me lembro, o terceiro do Rames. Esse jogo do NEC contra o Eagles pela Eredivisie da Holanda, a gente cravou um 3-1 ou acima de 2,5, foi 5-1 esse jogo pro NEC, Green também nesse jogo. O terceiro jogo, na verdade foi o primeiro do dia, né? Foi de manhã esse jogo, Jamegá contra o Persepolis. A gente cravou um 2-0 os Persepolis fora de casa, foi 1-0, independentemente, Green para esse jogo. E esse aqui, o jogo do Auckland contra o Southern United, ainda não começou, é às 11 da noite. A gente colocou a vitória do time da casa, eu cravei um 4-1 para esse jogo. Por enquanto, 75% de acerto das possibilidades que a gente tinha para hoje. Vamos para os vídeos para as análises de amanhã. Eu fiz 4 análises. Amanhã tem Chelsea e Leicester no Stamford Bridge. Amanhã tem Tottenham e Everton no White Hart Lane. Amanhã tem Real Madrid e Sevilha no Santiago Bernabéu. Eu não consigo cravar a vitória do Chelsea em casa contra o Leicester. Se alguém conseguir me der argumento suficiente, eu jogo na vitória do Chelsea. Eu não consigo enxergar o Tottenham. Ele é favorito de jogar em casa? Só que tá pagando 1,10. O Chelsea ganhar do Leicester pagando 1,15. Você vai cercar o quê? O caso de empate para pagar 1,04? Eu prefiro não jogar nesses jogos. Real Madrid e Sevilha. O Sevilha tá em quinto lugar, tá bem o Sevilha, vendo uma vitória boa do Cádiz. Eu acho que o Real ganha, mas para pagar 1,10 e ser um 2-2 esse jogo, eu prefiro não apostar. Eu selecionei 4 aqui pra gente, com cotações boas. Vamos começar, vai. Pela Primeira Liga da Espanha, o Eibar contra o Atlético de Madrid. O Eibar é o 7º colocado, tá fazendo uma La Liga sensacional. São 5 vitórias em casa, 2 empates, perdeu 2 vezes só. Marca uma média de quase 2 gols por jogo em casa o time do Eibar. Sofre poucos gols, 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa do Eibar, são 4 vitórias, só uma derrota. Ele vem de um 4-1 no Girona, ele ganhou de 2-1 do Valência, que é o terceiro colocado. Ganhou do Espanhol 3-1, ganhou de 5-0 do... Isso aqui não é uma derrota, isso aqui é um empate. E empatou 2-2 com o Levante. São 4 vitórias e um empate, está invicto em casa o Eibar. 4-1 no Girona, 2-1 no Valência, 3-1 no Espanhol, 5-0 no Betis. E 5 jogos atrás, jogando em casa, empatou em 2-2 com o Levante. Contra o Atlético de Madrid, que está fazendo uma ótima temporada, o segundo colocado, uma defesa... Está entre as 3 defesas menos vazadas da Europa. Jogando fora de casa, são 6 vitórias, 3 empates, perdeu uma vez só o time do Atlético de Madrid. São 17 gols a favor, quase 2 de média, com 5 gols sofridos fora de casa. É menos de 1 gol sofrido de média. São 4 vitórias e uma derrota jogando fora do Wanda Metropolitana. Vem dessa derrota de 1-0 para o Espanhol. Ganhou de 1-0 do Betis, 5-0 para o Levante, 1-0 do La Coruña, 1-0 do Celta. Só essa vitória contra o Levante aqui que é fora da curva, porque os jogos do Atlético de Madrid são geralmente assim, 1-0, 1-1. O time do Atlético de Madrid deve vir completo com o Oblak, com o Virsaico, o José Rodrigues, o Godin, Felipe Luiz, eu esqueci o Inigues, eu esqueci o nome do Partey. Aí os dois meio-campo, o Coque e o Correia. O Diego Costa não joga, ele deve vir com o Griezmann e o Gameiro. O Diego Costa suspenso depois de comemorar com a torcida aquele gol contra o... Eu não vou me lembrar. Eu não vou cravar a vitória do Atlético, tá pagando 2,4 a vitória do Atlético de Madrid, fora de casa. Tá pagando 4 vezes o valor a vitória do Eibar. Eu vou na segurança, um fora empate para esse jogo, um jogo com poucos gols, eu acho. São 2 ataques que marcam bastante gols, mas com defesas muito sólidas. Eu não acho que nenhum dos 2 ataques vai sobressair as defesas. Tá pagando 1,28 o fora empate, o X2 para o Atlético de Madrid aí. Eu vou cravar 1-1 esse jogo pela primeira divisão da Espanha. O segundo jogo das nossas análises é pela primeira divisão do Chipre. O AEK Larnaca contra o Aris. O AEK é o segundo colocado. São 6 vitórias jogando em casa, 3 empates. Não perdeu em casa o AEK. São 18 gols em 9 jogos, 2 gols de média. Com 4 gols sofridos, menos de meio gol de média por jogo. O time do AEK. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos do AEK.
são em casa. São 3 vitórias e um empate, um 2-0, esse empate em 1-1 e 2 vitórias boas. Quando o AEK ganha, ele não sofre gol, ele sofreu gol, acabou empatando, mas as vitórias do AEK geralmente sem sofrer gols em casa. Contra o Ares, que é o 12º, não ganhou fora de casa, são 3 empates, 6 derrotas, é exatamente o contrário, né? 0 derrotas, 3-6, aqui é um 0-3-6. Marcou 6 gols só, bem menos de um gol de média marcado fora de casa, com 1,5 gol de média sofrido fora. Os últimos 4 jogos não tem vitória, são 2 empates, 2 derrotas. Tomou um 5-2 e um 2-0 e empatou em 0-0. Fez 2 gols, mas tomou 5. E os outros 3 jogos não marcou gol esse time do Ares, o ataque fraco do Ares. No confronto direto entre eles, são 31 jogos na história, são 21 vitórias do AEK, com 6 empates, 21 com 6 são 27, para 4 são 30. São 4 vitórias só do Ares em 31 jogos. Os 2 últimos jogos foram 4-0 e 2-1 para o AEK. Inevitável pensar no AEK ganhando esse jogo em casa, um back home fortíssimo. Eu vou cravar 2-0 para o AEK esse jogo pela primeira divisão do Chipre. Agora, galera, são 2 jogos por divisões inferiores da Inglaterra. Esse aqui é pela Northern Football League. O Shaolene contra o Whitby. O Shaolene é o 5º colocado. Em 10 jogos em casa, ele tem 8 vitórias, 1 empate, só perdeu uma vez. Marcou 26 gols em 10 jogos, são 2 gols e mais de meio de média. Um ataque muito bom, o Shaolene. Com menos de 1 gol de média sofrido. Invicto nos últimos 5 jogos em casa, são 4 vitórias e 1 empate. Ele vem desse empate em 1-1, mas quando ganha em casa, ganha marcando muitos gols. 5, 3, 2, 5 gols. É um ataque bom, consistente esse time do Shaolene. Contra um Whitby, que é o 19º colocado, de 24 na competição. São só 3 vitórias em casa, 2 empates fora de casa. São 3 vitórias, 2 empates, 9 derrotas jogando fora de casa. Marcou 14 gols em 14 jogos, 1 de média. Sofrendo 23 gols, quase 2 gols de média sofrido. Nos últimos 5 jogos ganhou uma vez só, empatou uma, perdeu 3. Essa vitória faz 5 jogos. Ele vem de uma derrota de 2-1, um empate em 1-1. E 2 derrotas, um 3-1 e 1-0. Eu vou pelo favoritismo do Shaolene, é outro back home. Frente a frente entre eles, os últimos 2 jogos foram 2 3-0 para o Shaolene. Eu vou cravar que o Whitby nesse jogo faz um gol. Eu vou de 3-1 para o Shaolene nesse jogo, jogando em casa. E o último jogo, aquele é pela Northern Football League. Esse aqui é pela Southern Football League. É uma divisão inferior. Nossa, estourou tudo ali. Eu não vou parar de gravar não. Tá meio escuro aí, não tem problema não, né? Acabou a energia ali. O Kettering contra o Kings Langley. O Kettering é o 2º colocado da Southern. Em casa são 11 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Perdeu só uma vez, 11 vitórias. É muito bom esse time do Kettering. São 34 gols em 13 jogos. É uma média de mais de 2 gols e meio, com 5 gols sofridos. Bem menos de meio gol. São 5 gols em 13 jogos, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa são 4 vitórias, só 1 derrota. 1-0, 6-0, ele perdeu de 3-1 e depois 2 vitórias. Contra um Kings Langley, que é o 22º da divisão, só ganhou 2 vezes fora de casa, empatou uma, perdeu 10 vezes. Marcou 14 gols em 13 jogos, é um pouquinho mais de 1 de média, com 31 gols sofridos. Um ataque que sofre 2.3, com uma defesa que sofre 2.3, com um ataque que faz 2.6. Não tem nada para terminar, tem tudo para não terminar bem esse jogo. Para o Kings. Nos últimos 5 jogos ganhou uma vez só, são 4 derrotas. Derrotas tomando muitos gols, um 6-0, 3, ele toma muitos gols, o time do Kings Langley. Eu vou cravar outro back home, a vitória da casa, o Kettering. Eu vou de 3-1 nesse jogo. Beleza, galera? Essas foram as análises para amanhã, sabadão. Se vocês gostaram, se inscreve, curte aí, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós, até amanhã.